Você está atraindo o que pensa? A resposta espiritual vai te surpreender. Atração mental, crença ou realidade espiritual. Há momentos em que a vida parece nos devolver exatamente aquilo que tememos em silêncio. Situações que se repetem, pessoas que nos ferem com as mesmas palavras, dores que se arrastam, como se fossem ecos antigos de uma culpa que não lembramos de ter. Nessas horas, a mente tenta entender: será que fui eu quem atraiu tudo isso? Será que esse pensamento que insisti em esconder foi mais forte do que a prece que tentei fazer depois? Vivemos uma época em que a mente virou ferramenta de controle. Prometem que, se você visualizar o bastante, repetir afirmações todos os dias e imaginar a realidade perfeita com clareza suficiente, tudo ao seu redor vai mudar. Mas o que ninguém diz é o que acontece quando, mesmo fazendo tudo isso, a dor continua. O vazio ainda está lá e a sensação de fracasso começa a doer mais do que o problema original. Essa ânsia de manifestar não é só uma tentativa de criar uma vida melhor. Muitas vezes é uma fuga, uma forma disfarçada de tentar escapar daquilo que a alma ainda não curou. Porque acreditar que basta pensar positivo para que tudo se resolva pode parecer esperançoso, mas também pode ser cruel. Porque quando não funciona, sobra a culpa. Sobra o pensamento de que a dor é sua responsabilidade, como se você tivesse escolhido sofrer por não ter pensado direito. A mente sim é poderosa, mas não é absoluta. Ela não substitui o espírito e nem pode. Há uma diferença profunda entre criar com a mente e vibrar com a alma, entre desejar e merecer, entre controlar e compreender. O pensamento não é varinha mágica, é ponte, e só alcança a luz quando a travessia começa por dentro. Kardec já dizia que o pensamento é força, e que atua no fluido universal como o vento sobre as águas, movimentando, moldando, plasmando formas invisíveis que se transformam em realidade. Mas esse vento não sopra sozinho. Ele é guiado por leis maiores, leis que não respondem ao desejo, mas à sintonia, à intenção verdadeira, à coerência moral. Chico Xavier não viveu rodeado de abundância, de conquistas, de milagres instantâneos, mas viveu em estado de sintonia. Mesmo em silêncio, mesmo na dor, sua vibração era oração constante. Porque mais do que pensar em algo, ele se tornava parte daquilo que desejava viver. É por isso que a mente pode ser um imã, mas não é um imã cego. Ela não atrai o que você quer. Atrai o que você vibra. Atrai o que está em você mesmo quando você não está olhando. Porque não é o pensamento repetido que move o mundo espiritual. É a intenção por trás dele. É a moral silenciosa. É o sentimento que nasce quando o ego se cala e o espírito começa a falar. E aí vem a pergunta que não cala. Será que atraímos o que pensamos? Ou apenas aquilo que conseguimos sentir com verdade? Será que a vida está nos devolvendo aquilo que desejamos com a mente? Ou aquilo que já somos, no mais íntimo da alma? O erro invisível por trás da lei da atração. Acreditar que tudo pode ser criado apenas com o pensamento é um conforto perigoso, uma ideia sedutora que alimenta o desejo de controle absoluto. Mas no fundo, essa promessa esconde um erro grave: a confusão entre força mental e sabedoria espiritual. Pensar não é o mesmo que merecer. Imaginar não é o mesmo que evoluir. O Espiritismo é claro. Não existe recompensa automática para pensamentos positivos. A lei que rege a criação espiritual não se move por desejos, mas por ressonância moral. O espírito atrai aquilo com que está verdadeiramente em sintonia. E essa sintonia não nasce da vontade momentânea, mas da construção silenciosa da alma. Quando acreditamos que pensamentos positivos devem gerar resultados imediatos, criamos uma armadilha emocional. E quando o que esperávamos não acontece, surge a frustração, surge a culpa. Surgem perguntas duras como: será que eu não pensei com fé o suficiente? Ou pior, será que estou sendo castigado por pensar errado?
A verdade é que esse tipo de pensamento transforma a fé em mágica e a mente em ditadora do destino. Mas o espírito não responde a comandos, ele responde a processos. E sem entendimento espiritual, muitos sofrem em silêncio, acreditando que fracassaram, quando na verdade estão apenas atravessando lições que ainda não compreenderam. O papel real do pensamento na criação espiritual. Segundo Kardec, em A Gênese, o pensamento atua como uma força que molda os fluidos do mundo espiritual. Ele cria imagens, formas, campos de influência invisíveis, mas reais. No entanto, essa criação não é neutra. Ela é orientada pelas leis morais que regem o universo. Pensar, sim, é plasmar. Mas só quando há sintonia entre pensamento, emoção e conduta, essa forma mental ganha força transformadora. É a coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se vive que determina a potência da criação espiritual. O perispírito, esse envoltório sutil que liga espírito e corpo, é afetado diretamente pelos nossos pensamentos. Ele carrega impressões vibratórias. Ele registra, sem ruído, as intenções reais por trás das palavras. Por isso, o pensamento vazio, repetido mecanicamente, não move o mundo espiritual. Mas o pensamento sentido com profundidade, somado a uma vontade verdadeira de se transformar, esse sim é força magnética. A diferença entre pensar e vibrar está no nível da consciência. A mente pode repetir 1000 vezes "eu sou luz", mas se o coração ainda abriga raiva, orgulho ou medo, a vibração que se emite é outra. A criação espiritual só se concretiza quando há verdade interna, quando o desejo é acompanhado por transformação real. Pensamentos recorrentes, sintomas, não causas. Muitas pessoas vivem presas a pensamentos que se repetem como ecos, ideias fixas, medos insistentes, imagens perturbadoras que não se vão, e acabam acreditando que esses pensamentos são causa de seus problemas. Mas no Espiritismo, entendemos que esses pensamentos obsessivos são mais sintoma do que causa. Eles revelam desequilíbrios mais profundos, conflitos morais não enfrentados, feridas antigas que seguem abertas. Muitas vezes, são formas que o inconsciente encontra para expressar dores que a consciência ainda não acolheu. Ou ainda, são pontos frágeis que espíritos inferiores conseguem acessar, amplificando o sofrimento. Os obsessores não se alimentam do pensamento declarado, eles se conectam com o desejo oculto, com aquilo que não é dito, mas que vibra no íntimo. É por isso que repetir frases positivas pode não funcionar, porque espiritualmente não é a frase que comunica, é a intenção vibratória. Quando o pensamento se transforma em máscara, ele perde a capacidade de refletir o espírito, torna-se apenas ruído, e esse ruído confunde, enfraquece, cansa. Por isso, o primeiro passo para se libertar não é controlar o que se pensa, é escutar o que o pensamento está tentando mostrar. Qual dor ele carrega, qual vazio ele tenta preencher, como sintonizar com planos espirituais mais elevados. A sintonia espiritual não acontece pelo desejo, acontece pela afinidade. É como uma frequência que se ajusta, pouco a pouco, conforme nossas escolhas diárias, nossos gestos silenciosos, nossas intenções mais íntimas. Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ensinava que a conduta é o filtro da influência espiritual. Não basta orar por ajuda se o coração ainda se recusa a perdoar. Não adianta pedir luz se os próprios pensamentos ainda cultivam escuridão. O plano espiritual responde à coerência vibratória, não às palavras ditas em voz alta. O silêncio interior é condição para receber intuições mais elevadas. E esse silêncio não é ausência de pensamento, é ausência de ruído moral. É a serenidade que nasce quando o ego se acalma e o espírito pode, enfim, escutar. Pequenos atos de vigilância, orações feitas com entrega verdadeira, gestos de compaixão real. Tudo isso reeduca a vibração, eleva o campo mental, purifica a emissão espiritual e, com o tempo, a sintonia muda.
e aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar com naturalidade. Metáfora espiritual. O rádio da alma. O espírito é como um rádio e o pensamento é o botão de sintonia, mas a música só toca se o interior estiver limpo, se o aparelho estiver funcionando, se o coração estiver em silêncio. Não se acessa a frequência alta com ruído interno. Não se ouve uma prece do alto quando se vive em desarmonia moral. Para captar as ondas elevadas do plano espiritual, é preciso limpar a antena, silenciar os julgamentos, abrandar o orgulho, acalmar o medo. Somos ao mesmo tempo emissores e receptores, e tudo o que emitimos volta, não por castigo, mas por afinidade. A vibração encontra morada onde há espelho. Você já viu pessoas que vivem em meio ao caos, mas irradiam paz? Gente que não tem riqueza, não tem respostas fáceis, mas parece em sintonia com algo maior? Essas pessoas não atraem paz. Elas são paz. E por isso, mesmo quando tudo desaba, elas permanecem em pé. Conclusão. A verdadeira força do pensamento na ótica espírita. Kardec nos ensina que o pensamento é uma forma de ação, mas uma ação que só frutifica quando está em harmonia com as leis divinas. Joana de Ângeles completa: pensamento sem evolução emocional é apenas ruído. O que transforma não é o que você pensa, é o que você se torna enquanto pensa. O plano espiritual não responde a comandos mentais. Ele responde a processos de transformação, ao esforço silencioso, ao arrependimento sincero, à caridade sem plateia, à prece que não busca milagres, mas aceitação. O verdadeiro poder do pensamento não está em atrair o que se deseja, mas em moldar, pouco a pouco, o espírito que vibra em sintonia com aquilo que já compreendeu. Porque no fim, o espírito não atrai o que quer, atrai o que já se tornou. E talvez seja essa a maior surpresa espiritual de todas.